Oi, voltei. Voltei porque não tenho conseguido falar pouco. Brincadeira. É, Tava experimentando de novo um pouco das redes, um pouco retomando algumas coisas que eu vinha fazendo, né? Começa o ano, a gente começa novos planos, novas metas, paga nossas contas, vai pensando na nossa prosperidade. E aí, com isso, a gente, né, a cabeça faz um pum. E a ideia é justamente trazer essas reflexões que eu fiz, compartilhar e quem sabe isso te chegue legal aí também, tá? Então, eu sou a Renê, sou psicóloga e de tempos em tempos eu venho aqui para falar, para contribuir com o teu pensar e com o meu e a gente poder viver a nossa verdade, né? Eu escolhi falar da temática da prosperidade hoje, né? Porque faz um tempo que eu queria trazer essa temática, estava estudando o melhor formato, mas o que acabou acontecendo, né, é que eu estava no meu espaço, né, no meu compromisso com a minha fé, num grupo de pessoas, né, na minha comunidade, no meu coletivo, e esse tema surgiu por lá e eu achei muito legal, porque assim, do como às vezes a gente ocupa os nossos espaços e deixa de falar de coisas tão importantes, né? Um exemplo é a gente trouxe reflexões importantíssimas, né? Algumas pode ser que eu adeque para a linguagem daqui, mas além disso, é a gente poder viver a verdade no sentido assim, quantos espaços a gente ocupa, sejam eles de amizade, família, e que quando a gente vai falar dessa temática da prosperidade, muitas vezes a gente atrela outras coisas, né? Então, por exemplo, já vi muitas conversas, por exemplo, numa mesa de bar, num grupo de amigos, onde ao invés da gente conversar da prosperidade, a gente está falando do quanto a gente parcelou as coisas no cartão de crédito. Então, do que será que a gente está falando, né? Será que a gente não está falando ou a gente está ludibriando? O que será que é isso? E vou tentar trazer a perspectiva também de como pensar, né, esse conceito, acho que no que se refere à terapia, seja da parte do terapeuta, bem como da parte do paciente, né? E aí, quando a gente fala disso, não é diquinha, não é uma psicoeducação, é mais estruturar um pensamento para que isso te movimente também, né? Eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram e com isso algumas pessoas começaram a responder, né? O que, que o dinheiro vem representando, como é que tá como isso que tá rodando a cabeça de todo mundo, né? Então, tiveram algumas respostas, né? Eu vou ler algumas aqui para vocês, que é o seguinte, né? Eu perguntei um pouquinho do que era o dinheiro, do como que a pessoa se via próspera ou não, se ela conversava disso ou não, né? Então, algumas pessoas responderam, né? Que dinheiro, quando eu vi, já gastei, né? Não tenho limite. Pode ser que eu faça um comparativo sobre o limite aqui também. Do dinheiro ser complemento, porque a terapia é tão cara. Já ouvi que gostar de dinheiro é soberba. Toda vez que eu estou para conquistar algo que considero próspero, eu me saboto. Vejo o dinheiro como uma energia, como uma força, é da matéria, é abundância, prosperidade e representatividade. Tenho dificuldade de cobrar o valor real dos serviços que eu ofereço. E dentro dessas todas, né, muitas me chamaram a atenção, mas principalmente no que se refere à terapia, né? E eu falo da perspectiva onde eu passei um ano onde eu precisei me reorganizar, né? Fazer uma transição de carreira, me reposicionar como profissional. E isso mexeu bastante com essa reflexão, né? Eu precisei passar por essa reflexão de prosperidade versus escassez, né? E aí com isso eu também precisei pensar em
como fazer o meu trabalho de uma maneira eficaz e considerar várias coisas. Então, assim, vou abrir com essa pergunta do por que a terapia é cara. Muita gente, acho que vai do valor que você coloca, né? Então, assim, a terapia para você é o quê? Né? O que que ela está representando na tua vida? Então, ela está representando desabafo, né? Que eu acho que tem a ver com uma outra postagem que eu fiz também. Se assim for, provavelmente vai ser cara, né? Porque a gente precisa pensar a terapia como um investimento em nós, né? É tão fácil a gente pensar assim, vou investir em mim, então eu vou investir numa roupa, no skincare, numa maquiagem, num isso, num aquilo. E a gente esquece que investir na nossa saúde mental tem um trabalho, né? E esse é o trabalho que eu faço, né? Tá atrelado à saúde mental. Então, assim, como foi, né, pensar tudo isso? Para mim era pensar que a gente precisa valorizar o trabalho como ele é, né? Então, assim, o que compete aí a um trabalho do psicólogo, né? Então, é o nosso estudo da faculdade de 5 anos. Para além do nosso estudo, a supervisão, né? Porque a gente troca esse caso com profissionais para que tenha cada vez mais neutralidade e um estudo em cima disso, né? Então, tem propriamente o estudo, porque o estudo não para, né? Então, pode ser um curso, um livro, um vídeo que você veja, e aí é o tempo que você ocupa para fazer isso. Para além disso, né? Então, além da faculdade, da supervisão, dos estudos, do curso, dos livros, temos também, né, a parte da nossa terapia, né? E aí, por sermos profissionais, a gente sabe do trabalho, então a gente quer achar um profissional que a gente possa também retribuir aquilo que é feito, né? Então, tem a nossa terapia. Para além disso, tem o nosso cálculo de férias, nosso cálculo se tem algum afastamento, o nosso cálculo em cima de um feriado que a gente sabe que acaba mudando a rotina. Tem o nosso CRP, né, que é o Conselho de Classe, que regulamenta o nosso trabalho, ele tem uma anuidade. Então, além da anuidade, nós temos também a sala, os custos da sala, o investimento, e não é só um custo, né? Eu acho que é o valor, é uma planta que você coloca, é a balinha que você põe, é o café, sabe? É tudo que você quer oferecer, é toda a atmosfera que você quer oferecer para o seu cliente, para o seu paciente, e seja no online também, que não é só isso, mas é o investimento no escritório, no ambiente que você está atendendo, né? Na estrutura visual do seu local de trabalho, né? Para além disso, a gente calcular o custo de vida que a gente tem. Então, assim, olha o tanto de coisa que a gente precisa pensar, né? A nível de prosperidade, dinheiro, enfim, para oferecer o que a gente oferece. Então, se a gente começa oferecendo isso, mas oferecendo uma coisa que não vem de encontro, então, assim, bom, eu sei lá, eu venho do CLT, né? E aí no CLT eu vejo, eu tinha tanto, tinha isso, tinha benefícios, tinha assim, 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 mas, né, tinha uma série de questões que não me comportavam, não dava. Isso não tô falando de mim, tô falando de várias pessoas. Então, para fazer essa transição, a gente tem que ver o que a gente quer atingir. E aí, às vezes, o que acaba acontecendo? A gente se confunde, né? E acaba priorizando assim, bom, para eu ter aquilo, eu vou fazer a mesma coisa, que é eu vou me sucumbir de trabalho, então eu vou superfaturar minhas horas, né? Superfaturar não, mas eu vou subvaler minhas horas, então eu vou trabalhar a mais para ter aquilo e aí com isso eu não consigo me dedicar às outras coisas, né? Acho que vem de encontro a um pouquinho uma coisa que eu postei, que é como que eu quero atrelar
meus pensamentos, as minhas sensações. Meu pensamento é prosperar dentro da clínica, mas a minha sensação é eu vou pegar cada vez mais trabalho, porque assim eu tenho tal ganho. Quando na verdade a gente entra em prejuízo, porque a gente vai ter uma série de outras reflexões que a gente vai ter que fazer mais para frente, né, a longo prazo, em função disso, em função dessa escolha da sobrecarga de trabalho. Então, o que eu vejo muito e do que vem me trazer enquanto terapeuta na hora de fazer essa transição, eu acabo aceitando menos e me frustro. E às vezes acabo trazendo isso até para dentro da sessão, na transferência e na contratransferência com o paciente. Às vezes até projetando, né? Então, assim, espera um pouco. Você pode experienciar, você pode sentir, igual, vou dar um exemplo. Eu quis sentir o que era o convênio. Eu quis sentir como é que ia ser, né? Então, eu investi no ISSQN, fiz todas as adequações para poder sentir a experiência por completo. Hoje estou reavaliando algumas coisas, né? Por quê? Porque é o que cabe para mim, né? E a questão da gestação também me trouxe um pouco isso, no sentido assim, pera, quais outras adaptações são possíveis de se fazer, né? Então, manter essa mente aberta, disposta, de assim, a gente sempre vai estar refazendo, se refazendo, recomeçando, mas se a gente tem uma base de sólida, de valores, de coisas, né, fica mais fácil, né? Então, por que não começar assim, né? Eu já conversei com profissionais que estão se formando, são recém-formados e estão atendendo, e algumas pessoas, assim, comentam, né, que na faculdade não tem essas orientações, né? É falado sobre a base do nosso honorário que tem disponível no site do CRP, mas não falam dos pormenores, né? E quando, na verdade, a gente deveria falar sim, né? E eu tô vendo, assim, alguns profissionais recém-formados que estão fazendo o seu valor e fazendo o valor dentro da tabela de honorários. Em que sentido? Eu vou valorizar o meu trabalho desde o começo, porque eu sei o que foi para fazer tudo isso, né? Então, é importante a gente ter isso, né? E a gente não tem que ter vergonha, a gente não tem que achar que a gente é egoísta, o mundo que a gente vive. Depois, quando eu postar o vídeo, eu também quero, assim, tem alguns analistas, né, que falam sobre um pouco dessa questão da energia do dinheiro dentro da psicanálise, ou da análise, ou da terapia, que tem muito a ver com acesso, e a gente está muito acostumado a ser resignado, a pensar pequeno, e de que ter isso ou aquilo não é bom. Então, por exemplo, já vi situações onde vou pegar um exemplo aí geral. Ah, eu não vou me comprometer com uma parcela de mais de 6 meses porque, não tá bom tal coisa, tal situação, e se eu for mandado embora, né? A gente pode fazer, é possível fazer planejamentos, né? Então, acho que tem um pouco isso, né? Então, eu venho me abrindo muito nesse sentido do que é possível sempre eu estar remexendo no meu trabalho, sabe? Então, é um curso novo, é uma coisa que eu quero investir, no como que eu vou divulgar o livro para que ele chegue em mais pessoas e isso também me tenha um retorno. E isso não é soberba, é trabalho, né? Então, existe uma postura muito grande do que o profissional que está na clínica, né? Não sei de onde vem essas crenças, mas que o profissional que está na clínica é uma pompa toda que não pode falar de algumas coisas, que não pode falar disso, não pode falar daquilo, e vai passando uma espécie de uma visão elitizada que eu acho que não precisa ter. A gente pode falar disso, mas, e pode falar disso, inclusive, incluindo com os pacientes, incluindo numa rede social, mas no sentido de
Eu sei o valor do trabalho, eu sei o valor do seu trabalho e eu sei o valor do meu trabalho. Então, eu vou pôr isso em jogo, né? É, enfim, né, como passou um pouco os dias e eu tava com a ideia toda bombando aqui dentro, vai passando os dias, a gente vai filtrando, né, algumas coisas que a gente vai vendo que nem cabe, né? Nem cabe falar. Mas eu acho que no que compete a parte da nossa terapia é entender um pouquinho o que está por trás da nossa realidade, né? Então, assim, a terapia não é só o paciente que onde ele chega e a gente atende. Tem toda uma construção, tem um contrato, tem uma coisa que a gente tem que falar, né? E aí, no que se refere ao paciente que traz as questões de sofrimento com esse assunto, eu percebo que, assim, na verdade, as pessoas não querem falar disso. Se elas não estão falando disso em casa, não estão falando disso na mesa de bar, não estão falando disso na família. A questão é como é que elas acessam então esse assunto, né? Como é que esse assunto surge na terapia? É no sutil, é no detalhe, né? Então, é no jeito que a pessoa paga. Então, se ela gosta de pagar adiantado, se ela gosta se às vezes dá uma atrasada e como que ela se posiciona com esse atraso, como que ela se vira com isso. É na maneira como ela conta as questões, se o dinheiro aparece na sessão. Então, já vi situações, e são só exemplos, não estou citando ninguém, nem expondo ninguém, nem nada. Mas às vezes a pessoa vai contar que ela quis ir fazer uma viagem, mas aí ela tem que contar o desdobramento do dinheiro por trás disso, do porquê que ela conseguiu fazer uma viagem. Então, pera, o que isso está operando na cabeça dela? Percebe? Né? Então, isso tem um pouco a ver, né? Com a maneira como o dinheiro perpassa ali a vida daquela pessoa. E tem a ver com a criatividade, com o seu ir e vir, né? É uma coisa que está aqui, está para nós. Nós viemos de uma questão capitalista e não adianta a gente falar que não liga ou que liga em excesso, porque isso dentro da terapia vai precisar ser equilibrado, vai precisar ser pensado, vai precisar ser olhado, né? Já vi situações de pessoas que não gostam de ser cobradas. Então, por exemplo, deu uma atrasada, você vai cobrar a pessoa quando chega atrás da sessão. Ou, por exemplo, quando vai falar desse assunto, esquece de pensar todo um núcleo, todo um funcionamento desse papo. Então, por exemplo, às vezes a pessoa aprendeu a vida toda que ela devia aceitar menos. Você imagina para nós como é trabalhar a questão da aceitação de menos, porque daí impacta em tudo, não só no dinheiro, né? Impacta nas relações, impacta numa série de coisas, né? E aí é ela se dar conta que isso vem desse papo, vem dessa temática, né? E aí eu começo a acessar e eu começo a perceber que eu estava sofrendo com isso e isso estava me fazendo mal, né? E aí, e agora? Como é que eu funciono diferente? Né? Então, é um pouco esse papo também, né? É o paciente que, às vezes, quando você vai propor um aumento da sessão, porque o ano vira, as coisas mudam, infelizmente, né? É aquela coisa, por exemplo, você chega no mercado, o tomate aumentou 30 centavos, né? E aí, quando vai ser questionado do porquê que aumentou 30 centavos, é porque não choveu. Então, a gente vai entrando nessa onda, e aí, assim, o ano vira, as coisas mudam de valor e a gente precisa se adaptar, né? Mas a gente não pode dar justificativa, por exemplo, eu tô aumentando o valor porque não choveu, né? Eu tô aumentando o valor porque eu tô grávida. Eu não vou trazer isso para dentro da sessão, entende? Né? Porque não é por aí que o apito toca, né? São outras necessidades. A gente precisa também poder bancar a nossa necessidade dentro de um negócio, né? Então, assim,
Não, eu tô querendo tal coisa, eu quero fazer assim, eu penso isso, penso naquilo, né? Então, acho que é um pouco isso, né? Eu vejo que, assim, no que colocaram, né, numa tô falando porque eu tô com o celular na mão, né? Mas eu vejo, por exemplo, que, né, vou pegar aqui o exemplo que eu tinha separado, que é sempre que eu tô para conquistar algo que eu considero legal, próspero, eu me saboto. Então, você imagina, você acha que não tem a ver com esse sofrimento que tem a ver com prosperidade? Então, o lugar que eu ocupo, né, o lugar que eu estou, o lugar onde eu convivo, traz nuances para que eu me coloque nesse lugar de recuar, de desistência? É isso que a gente vai olhar na terapia, né? Eu tenho dificuldade de cobrar o valor real do serviço que eu ofereço. Por quê? Né? Que por que eu tenho dificuldade? Porque eu quero agradar ou porque eu quero ter aquela garantia, a segurança, o controle, né? Então, tudo isso a gente vai olhando dentro da terapia. E então, a gente não tem como a gente falar de um sofrimento, de um funcionamento, por exemplo, que onde eu tenho dificuldade de cobrar o real valor do serviço que eu ofereço, se a gente não falar de outras coisas, se a gente não falar disso também. Não tem como, né? Então, isso aparece na terapia e a gente precisa cada vez mais falar disso. E ao falar disso, a gente precisa também se soltar, sabe? Parar desse sentimento que assim, ai, eu não vou falar que eu tô com tal dificuldade para tal pessoa, porque senão não sei o quê. Ou eu não vou falar que eu tô ganhando dinheiro, porque senão a pessoa vai achar que eu sou soberba. Ah, eu não vou falar que eu tô indo bem em tal coisa, porque senão a pessoa vai querer pedir emprestado. A gente não deixa o negócio circular, né? Isso foi feito para ser circulado, movimentado. Se a gente para pensar no conceito que é uma energia, não vou nem adentrar essa parte. Mas se a gente pega esse conceito e vai destrinchá-lo, então se eu penso que é isso, por que eu travo? E aí isso eu vou falar na terapia. Então, pera, você tá me dizendo que você vê dessa forma, mas na hora de conduzir, olha para onde você tá indo. Você tá fechando. Você não tá pondo em circulação, você não tá pondo em movimento. Então, são essas adequações que eu preciso estar alinhada, terapia paciente, eu paciente, nós, para poder falar desse assunto, para a gente poder sair desse lugar que nos estagna. E isso nada tem a ver com o dinheiro ser ruim, sabe? É por isso que a gente fala prosperidade, né? Então, acho que é tentar pensar um pouquinho sobre essas questões, né? Não sei se faz sentido, eu acho que assim, como nem sempre eu planejo super os vídeos, eu deixo ele fluir com o que vem vindo na minha cabeça, pode ser que tem coisas que eu não abordo, pode ser que dá a sensação de que não tem começo, nem meio, nem fim, mas quando a gente reflete também não tem começo, nem meio, nem fim, né, gente? Mas pelo menos o pensamento tá aí, precisa começar, né? Então que vocês possam começar essa reflexão no sentido assim qual é o meu valor, o que eu mereço, como eu me coloco, como que eu sofro a partir desse tema, como que eu levo isso na minha reflexão, né? E como que eu pretendo fazer daqui para frente. Às vezes, se você tiver essa reflexão, leva para sua terapia, ou se quiser falar disso, venha falar disso, vamos falar, sabe? Mas acho que é um pouco isso, tá? Se ficar alguma questão, manda aqui, lembra de curtir, compartilhar, vou tentar voltar a postar com mais frequência, vamos ver se dá certo. Se ficar com vontade de que outras coisas sejam faladas, me avisem também, eu posso me programar. E como que faz tempo que eu não tô por aqui, ó, meu vidinho de 15 minutos já era, já saiu 25 minutos falando, né? Então, talvez também o meu vídeo não seja para quem quer ouvir 10 minutos. Quer ouvir 10 minutos, vai lá no Rios, tá tudo certo também. Tem conteúdo para todo mundo, né não? E vamos viver a nossa verdade, tá bom? Acho que é isso. Agradeço se você curtir, compartilhar, acompanhar a página, divulgar. Tamo junto.
tá bom? Muito obrigada, um beijo e muita prosperidade por aí.